Então, vocês viram que interessante sobre a Serra da Capivara? Nós temos o sítio, o maior sítio arqueológico da América Latina, né? E nós temos a Niede Guidon aí que faz esse trabalho, continua fazendo esse trabalho, né? É incrível, de preservação, de pesquisa, investigação. E nós vimos que aquela área que é enorme, é protegida. E tem um detalhe, a Serra da Capivara tem todas essas riquezas, foram encontrados vários vestígios e os grupos pré-históricos, eles são chamados de tradições. Nós temos falando sobre as tradições na página 143 do livro de vocês e quando falar em relação a grupo, a arte rupestre, e falar tradições são os grupos de determinados locais, tá? Então, a tradição agreste, a característica deles eram dois tipos de pintura. Onde as pinturas representavam objetos, animais, plantas e figuras humanas, certo? E o outro, as pinturas não se assemelham a nada do que se apresenta na realidade, mas muitas vezes apresentam traços dispostos na rocha de modo de ações que não eram reconhecidas. Tradição Nordeste, ou seja, Grupo Nordeste. Nessa tradição são reunidas as inscrições de ações ligadas ao cotidiano da população que a pintou, como as cerimônias, as caças, danças, rituais, práticas sexuais e a questão própria daquele grupo, tá? Do cotidiano daquele grupo. Tradição São Francisco. Nessa tradição encontram-se desenhos geométricos feitos com mais de uma cor. Nós podemos ver na imagem, né? Tradição Planalto. Caracteriza pelos grafismos e pelas inscrições que representam animais de maneira relativamente realistas. Ou seja, eles tentam fazer o mais real possível, mas elas também não tinham muitos detalhes e proporções. Certo? Tradição litorânea catarinense. Há muita divergência entre os estudiosos sobre considerar ou não o conjunto de gravuras rupestres encontrados na região do estado de Santa Catarina, como uma tradição. No entanto, a característica de produções, né? Nós temos linhas aí, formas, signos geométricos. Tradição meridional reúne gravações geométricas lineares e policromáticas, certo? Tradição geométrica, a existência e representação apresenta duas subdivisões, que é da manifestação setentrional e a chamada Morro do Avencal. E nós temos a tradição amazônica, que as características são a representação de seres antropomorfos, ou seja, formas características as de um ser humano, e eles eram marcados nessas pedras, mas de forma em alto relevo. Não era pintura, elas eram escavadas, tá? Na rocha. E nós temos aqui no final do livro de vocês, na página do livro do capítulo de vocês, 148 e 149, tá falando sobre o sítio arqueológico da Serra da Capivara, né? Então, vocês viram isso aí no vídeo e as pesquisas nunca encerraram lá na Serra da Capivara, no Parque Nacional, tá? Eles acharam muita coisa e eles continuam estudando. Vão juntando pontos com a história da arte rupestre, da pré-história do Brasil e do mundo, e eles vão descobrindo várias coisas e vestígios, certo? E vale lembrar que pré-história não é só encontrar os fósseis de alguns grupos que habitavam determinado local. Eles vão encontrar, como vocês viram, fogueiras, vão encontrar peças de cerâmica, utensílios que se assemelhavam a instrumentos musicais, que eram feitos com ossos de animais, adereços. Conforme o homem foi evoluindo, é óbvio que alguns grupos, como a gente diz, que
são considerados tradições vão ter características diferentes, tanto na questão da arte rupestre, como da questão de comportamento. A questão comportamental que eram representadas através dos desenhos, elas vão mudando de uma tradição para outra, ou seja, de um grupo para outro, conforme a evolução do homem. Nós sabemos que a pré-história ela se dividiu em fases. E o que acontece? Nós temos a primeira fase e na questão da segunda fase, é óbvio que o homem evoluiu em vários sentidos, não é? Então, nós temos a questão da agricultura, que foi descoberta, a questão do fogo. Então, essa divisão da pré-história e as tradições vão estar fortemente ligadas, é claro, com a mudança comportamental dos grupos humanos que viviam em tal período, tá? Quando vocês terminarem de assistir essa aula, vocês vão responderem com bastante facilidade a atividade deste capítulo, tá? Respondam. É bem pequenininha, bem curtinha. Nós só temos 4 páginas para responder. Então, respondam, prestem bastante atenção no vídeo e lembre-se, quando estudamos arte rupestre, é uma forma de registro da história da humanidade. Não esqueçam, não é porque não existia a escrita que a história da humanidade se perdeu por completa, do início da humanidade se perdeu por completa, de modo algum. É óbvio que muita coisa se perdeu porque nós não encontramos tudo, mas nós encontramos bastante coisa que deu para associar e datar. Inclusive, o crânio de Luzia foi encontrado em Minas Gerais, em um sítio arqueológico em Minas, que, se eu não estou enganado, o nome do sítio é Lagoa Santa, e eles encontraram o crânio que eles consideram é uma mulher, né? Por isso que eles deram o nome de Luzia, com características africanas, e como nós vimos de vários aí, como na Serra da Capivara, que eles encontraram as características e formatos do crânio são características africanas e não asiáticas, e Luzia tinha essas características e é considerado o fóssil mais antigo encontrado, tá bom? Aqui no Brasil até então. Então, boa atividade para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e um beijão de tia Jaque.